Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Esse foi o hino que você acabou de ouvir, interpretado pela nossa estimada irmã Socorro Teles. Estamos juntos nessa manhã
de quinta-feira, hoje dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta ocupacional, dia da fisioterapia e também o dia do perdão. E por falar em perdão, a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Foi isso que Jesus nos ensinou. E quantas vezes nós não queremos perdoar aqueles que nos ofendem, nem a primeira vez quando sofremos alguma ofensa. Aplique em seu coração, nesse dia do perdão, que não há limites para nós perdoarmos aqueles que nos machucam, que nos magoam, que às vezes nos deixam tristes e abatidos. Jesus nos ensina no Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E no finalzinho do Pai Nosso ele diz: se não perdoarmos aquele que nos ofendem, tampouco o vosso Pai Celestial nos perdoará. Então grava esta frase, grava este lema, guarda este versículo, esta mensagem, essa promessa de Deus para o nosso coração. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior, mas antes queremos lembrar a todos: não nos esqueçamos de continuar orando, clamando, jejuando, intercedendo por nossa nação, para que a ordem e o progresso continue sendo o lema desta nação, conforme temos esse slogan em nossa bandeira. Estamos nos aproximando do segundo turno e nós, como cristãos, não podemos aceitar candidatos que defendem o aborto, porque é crime. Aborto é crime. As ideologias de gênero também, a palavra de Deus não nos dá condições de nós aceitarmos esse tipo ou essa atitude daqueles que defendem a família, que hoje está sendo deturpada através daqueles que defendem as ideologias de gênero. Não podemos concordar com aqueles que estão também deixando o cidadão sem o direito de ir e vir. Ou seja, nós estamos vulneráveis a perdermos a nossa liberdade. E aqueles também que defendem a erotização das crianças. Ainda ontem, no Dia da Criança, eu falei sobre isso. Nós estamos vendo candidatos que estão defendendo, não é, a erotização das crianças e a liberação das drogas. Meu Deus, quanta coisa absurda estão querendo implantar caso um candidato de esquerda venha a ocupar o Palácio do Planalto. Infelizmente, nós estamos vivendo os últimos dias. Paulo nos diz que os tempos seriam difíceis, dias trabalhosos, exatamente esses dias que nós estamos vivendo. E nesse pleito agora do dia 30 deste mês, nós temos que ir às urnas e debaixo de oração, clamando a Deus que Ele tenha misericórdia e não permita que essa nação se torne um país comunista. Não permita que esta bandeira verde e amarela ela se torne vermelha. Por isso, é bom que você continue clamando, orando, intercedendo, pois a palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o pastor Antônio Júnior, trazendo a primeira parte desta mensagem. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 11, nós vamos iniciar esse capítulo no dia de hoje. Capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. E diz assim a palavra de Deus: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras referem a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. O que ele diz, porém:
a resposta divina. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhe a mesa em laço de armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua então aqui a trabalhar a questão especificamente dos judeus, e ainda elaborando a ideia da eleição dos judeus. E especificamente aqui, nesse trecho, ele vai se dirigir aos judeus da igreja, aos israelitas da igreja. E nós precisamos lembrar que aqui, nós já falamos o que Paulo vem trabalhando, essa questão da rejeição do povo de Israel a Deus, nós já trabalhamos isso. E nós vimos que havia sempre havia um pensamento e uma disseminação que Deus, veja bem, Deus era injusto e que Deus tinha abandonado o seu povo. Havia isso, essa ideia sendo propagada no meio da igreja, que Deus abandonou o seu povo e estava sendo injusto, porque tinha elegido alguns e reprovado outros. E aí Paulo, desde o capítulo 9, ele vem argumentando isso e vem defendendo que essa tese dos judeus estava errada, e ele estava explicando. Havia outros ainda que reivindicavam que eram descendentes de Abraão, e pelo fato de serem descendentes de Abraão, o povo étnico, era então o povo escolhido de Deus, e assim salvos. Então, dentre essas questões mais impactantes, Paulo foi trabalhando, e havia ainda outras que diziam que eles estavam salvos porque eles cumpriam ou tentavam cumprir as suas leis. Então Paulo vai dizer que isso não valeria de nada, ou seja, nascer israelita não salva ninguém, que se fosse assim, a graça estaria sendo anulada, que a salvação fosse pelos méritos humanos, ou seja, pelo aquilo que eu faço, Deus se compadece de mim. Paulo vai dizer, a graça então está anulada se tiver essa ideia. E outra ideia que anularia então a graça de Deus, era justamente essa descendência, esse povo étnico, que eles reivindicavam que estavam salvos. E Paulo vai dizer assim, tudo isso aí que vocês estão dizendo, está anulando a graça, porque não é assim que se alcança salvação. Agora Paulo entende que os israelitas, eles estavam presos, veja bem, eles estavam presos às suas convicções religiosas. Eles estavam presos dentro daquilo que eles pensavam sobre os preceitos das cerimônias religiosas, que foi orientada pelos profetas, e ainda um monte de coisas que foi inventado ali durante o período intertestamentário. Para lembrar os irmãos que esse período intertestamentário é quando então a profecia cessou durante 400 anos, até que Jesus viesse e aí começasse o Novo Testamento. Então, nesse período de 400 anos, muita tradição ela foi então levantada. É daí que vem a sinagoga, é daí que vem os rabinos, é daí que vem as escolas rabínicas, é daí que vem as tradições da Midrash e outras tradições surgem justamente nesse período. Vejam então que os judeus então, ao confrontar com Paulo, eles estavam cheios de tradições, misturada com a revelação das Escrituras. E Paulo chega à conclusão que todas essas coisas mostravam que os israelitas já tinham abandonado a fé
e tinham se apegado meramente a ritos. E assim então estabeleceram as obras como meio de salvação e não mais a graça de Deus, desde a muito revelada. Porque havia também uma justificativa deles em dizer que o Antigo Testamento não revelava a graça. E aí Paulo vai dizer, não, pelo contrário, o Antigo Testamento vem o tempo todo falando sobre graça, sobre fé. Para Paulo, todo homem que caminha pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias convicções, ele está fadado à condenação. Essa pessoa que assim se procede, ele nunca conheceu a graça de Deus. É essa a ideia que Paulo tem. E por isso, o seu comportamento vai denunciá-lo o estado de pecado e de abandono de Deus. Hoje em dia, existe uma certa dificuldade de entender a doutrina da eleição. E particularmente eu vejo isso às vezes, ou essa dificuldade de entender a doutrina da eleição, pela falta de conhecimento da doutrina do pecado. Se nós como crentes olhássemos para a revelação escriturística sobre o que é pecado e o estado pecaminoso que o homem se encontra, a gente entenderia de forma mais clara, límpida, a doutrina da eleição. Muitos estão presos ainda às tradições católicas romanas e toda a sua teologia popular. Mas o fato é que, quanto mais conhecemos o pecado e o estado pecaminoso do homem, mais vamos entender a eleição e a graça de Deus sobre a vida de um miserável. Importante, irmãos, lembrarmos que a eleição não é salvação, viu? Eleição não é salvação, de forma nenhuma. Mas a eleição é para a salvação. E para que o eleito do Senhor chegue à salvação, existe a evangelização. Por quê? Sem o conhecimento do Evangelho e a aceitação do mesmo, é impossível salvar-se. A inimizade do homem para com Deus, ela é desfeita a partir do reconhecimento do estado de pecado e do arrependimento. Só assim Deus nos recebe. Mas não pelos seus méritos, mas exclusivamente pela graça de Deus. Isso é muito claro na teologia de Paulo. A dificuldade então que os judeus, aqui no tempo de Paulo, tinha, estava se demonstrando justamente pela dificuldade de entender essa doutrina da eleição e a graça de Deus. E isso é um retrato de muitas pessoas nos tempos de hoje, nos tempos modernos. Uma dificuldade da igreja de entender o que é eleição e graça. E portanto muitos ficam como um religioso, se apegando àquilo que faz na igreja, não entendendo que de fato todo o que você faz na igreja, os méritos continuam sendo de Cristo. É interessante sobre essa questão de graça, irmãos, preste atenção. É muito interessante essa questão de graça, que é um favor que Deus faz para você sem você merecer. E isso replica na nossa obra na igreja. Porque você vai olhar para Júnior assim, mas assim, esse rapaz não tem condição de ser pastor não. Tem não, meu filho, é graça. Amém? É graça. Assis, ele não tem condição de ser diácono não. É graça. Tem mesmo não. Mas a graça que está sobre a vida dele o capacita a ser um diácono. Amém? A graça que está sobre a minha vida jamais faria com que você fosse salvo. Oxe, a Aurizete vai para o céu? Vai, porque ela é salva pela graça. Amém? Ela não merecia, mas Deus a salvou. Aleluia. Eu também, e você? Amém? Aleluia.
Está entendendo, irmãos? Está entendendo que a gente deveria parar a discussão sobre quem é e não é capacitado, porque quem capacita é Deus. Quantas vezes a gente já reclamou de um pastor que fala errado, que não sabe nem ler, mas você não entende a graça sobre ele, a unção que está sobre a vida dele. Quantos analfabetos lá nos anos 60, nos anos 50, derramaram seu suor, seu sangue, para hoje estarmos aqui nessa igreja? A gente nem sabe. Mas quando você lê os anais da história, eram esses homens que Deus usava. Aí vem um comedor de feijão, faz 2 dias de seminário, já está reprovando ser pastor na igreja. Oxe, esse pastor não sabe de nada não. Termina o seminário, fica feito uma barata tonta, procurando igreja, procurando o mestre segundo seu coração. Não entendeu o que é graça. Passou 4 anos no seminário sem entender o que é graça. Era essa a dificuldade dos judeus. E eu penso que essa é a dificuldade nos tempos de hoje, de muitas pessoas. Milhares de pessoas ainda insistem em querer ser salvo, levando a vida de todo jeito. Pessoas que pensam que no final do ano, após pagar algumas penitências, serão aceitos por Deus e tendo seus pecados perdoados. É um engodo. E é um caminho totalmente equivocado que as pessoas têm. Irmãos, Deus é misericordioso para com aqueles a quem Ele salva. E Ele faz isso sem ser injusto com absolutamente ninguém, quando Ele condena. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele distingue as pessoas. Quando Deus não faz acepção de pessoas, quer dizer que Ele não faz distinção por raça, riqueza, condição social. E eu entendo também que Ele recompensará cada um de acordo com as suas obras. Para Paulo, Deus não faz diferença entre judeus e gentios. Não existia uma casta privilegiada. Não existia um povo melhor do que o outro. E toda vez que a humanidade fez isso, o genocídio aconteceu. É só olhar para o nazismo. É só olhar para o socialismo. Toda vez que você quer colocar uma casta de pessoas que é melhor do que outra, a desgraça começa. E aí quando você olha para a divindade, Ele não faz isso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele distingue quem é salvo e quem não é. Quem é filho e quem é rebelde, amém? Mas isso é Ele, não nós. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer um questionamento. É como se ele estivesse questionando, ou trazendo um questionamento dos judeus, mas ele mesmo questiona. E a gente também podia questionar juntamente com Paulo. E é assim que fica entendido, se a gente fizer esse questionamento: será que Deus esqueceu do seu povo? Deus esqueceu do pacto que fez com o povo? Um pacto simbolizado pela circuncisão, pelas leis, pelo culto verdadeiro revelado para Israel. Paulo deixa claro que o quê? Não. Verso de número 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele diz de forma bem clara: de modo nenhum. Ele não esqueceu do seu povo. E isso é um reflexo, embora ele esteja falando para os israelitas, mas isso é um reflexo também para a igreja. Ele não esqueceu de você, Ele não esquece de você. Amém? Vocês estão aqui? E por que não? E aí Paulo vai usar um argumento que
vai derrubar toda e qualquer teoria religiosa de se basear o seu salvamento ou o seu privilégio de nascimento e de tradição. Ele vai dizer assim: porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É como posso dizer, mas meu filho, eu sou judeu de judeu. Dos judeus mais boca quente que tiver, eu sou um deles. Porque além dele ser descendente de Abraão, ele fazia parte da tribo de Benjamim. Lembra na separação de reino do norte com o reino do sul? O reino do sul, Benjamim e Judá, eram as duas tribos mais fiéis ao Senhor. Aí Paulo diz: meu filho, se fosse para dizer, ou se fosse para confiar, de que a salvação era por etnia, eu sou o mais salvo de tudo aqui. Porque eu sou da tribo de Benjamim, né? Era o mais fiel, era a tribo mais fiel que tinha. É como se ele também dissesse assim para o pessoal: rapaz, eu sou a prova viva de que Deus não esqueceu do seu povo, que Deus não deixou o seu povo à sua própria sorte. Eu fui eleito por Deus. Embora ele disse que era a tribo de Benjamim, de Abraão, mas ele não está arrogando pelo fato de ser da tribo. Entenda, ele está dizendo: se fosse para ser assim, eu era o mais boca quente. Mas eu estou dizendo que Deus não esqueceu que eu, mesmo sendo da tribo de Benjamim, e mesmo sendo descendente de Abraão, eu sou cristão. Amém? Ele não nega Cristo, porque os judeus estavam negando quem? Cristo, o que morreu lá em Jerusalém, na mão de Pôncio Pilatos. Paulo vai dizer que, além de ser, a ideia que está aqui arrolada, não é? Rapaz, eu sou um ferrenho perseguidor. Veja como é a graça de Deus, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E talvez a gente pudesse ser assim: rapaz, e Paulo ainda era um perseguidor da igreja. Ele foi alcançado pela graça de Deus. É como se Paulo gritasse assim: rapaz, a graça de Deus, ela pode alcançar qualquer pessoa, até mesmo um ateu. A graça de Deus pode alcançá-lo, tomá-lo em um senso profundo de pecado, e essa pessoa se arrepender diante de Deus. A graça de Deus pode ir a lugares, a rincões antes nunca ido, e pegar daquela pessoa mais ignorante, mais bruta, e lapidá-lo a um crente verdadeiro, amoroso. Para Paulo, eu entendo aqui, não é? Nessa não acepção de pessoas, porque ele não escolhe uma pessoa ou rejeita uma pessoa com base em circunstâncias externas, como a raça, a nacionalidade, as riquezas, a política, o gênero, homem ou mulher, se é oriental ou se é ocidental. Enfim, Deus não salva o mundo todo. E essa ideia só confirma a tese de que Ele não é obrigado a salvar o mundo todo. Mas a ideia de Paulo é que Deus não nos deve absolutamente nada. Por quê? Porque Deus vai agir com graça. Ele não é devedor seu. Ele age com graça. Então cabe agora a Paulo continuar então essa defesa, essa tese que ele levantou, que é fundamentada não no achismo. Paulo não está achando absolutamente nada, mas Paulo está fundamentado nas escrituras do Antigo Testamento. Amém? É outra lição que eu queria passar para a igreja essa noite. Pare de achismo. Pare. Eu acho que você não acha. Você tem que ter uma fundamentação bíblica. Amém? Se você não sabe, então não diga eu acho. Se você não tem certeza, não diga eu acho. Agora, se você tem um texto bíblico para trazer à prova a sua argumentação, diga, é porque a Bíblia diz isso. Amém. Isso é muito importante para nós, irmãos, como defesa da nossa fé, como argumentação da nossa salvação.
E principalmente se você vem para o púlpito e fala para a igreja e dizer, eu acho, não suba mais não. Porque no púlpito você tem que ter certeza, biblicamente falando. A Bíblia diz isso. Amém? Com isso eu não estou querendo colocar medo de você vir aqui não. Eu estou lhe encorajando para que você se prepare mais. Amém? E se você for dizer um texto que você não tem certeza, não diga. Não diga. É simples. No verso 2, Paulo vai dizer assim: Deus não rejeitou o seu povo. É justamente a ideia aqui que eu já expliquei. Deus não rejeitou o seu povo. A quem de antemão escolheu. Então ele argumenta por que Deus não escolheu, não esqueceu do seu povo. Porque houve uma escolha divina. Ele escolheu de antemão. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo. Então, para Paulo, era muito claro que Deus jamais rejeitaria o seu povo. Pelo contrário, foi o povo que abandonou Deus. Mergulhado nos seus pecados, na sua idolatria, e trocando Deus pela criatura. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Espero em Deus que você tenha sido profundamente abençoado. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser.